Bom dia, a paz do Senhor Jesus, Deus abençoe a todos. Vamos entrar na presença de Deus com toda a reverência, em nome de Jesus Cristo, como sempre nós fazemos, para mais um culto, né? E clamar para que esta palavra que nós vamos ouvir, ela venha acompanhada do poder de Deus em nossas vidas e que traga cura, que traga libertações, que restaure, que transforme vidas, que nos traga refrigério, paz e que seja a provisão poderosa, né, por parte de Deus para todos nós, em nome de Jesus. Eu queria pedir para você abrir a sua Bíblia no livro de Filipenses, capítulo 4, versículo 19. Novo Testamento, Filipenses, capítulo 4, versículo 19, diz assim: O meu Deus, segundo as suas riquezas, suprirá todas as vossas necessidades em glória por Cristo Jesus. Esse versículo, ele traz uma promessa magnífica, uma promessa gloriosa, que Deus vai suprir todas as nossas necessidades, em glória por Cristo Jesus. Aqui não fala que Deus vai dar carros, iates, mansões, apartamentos, joias, não. Fala que Deus vai suprir todas as nossas necessidades. Esta promessa, ela é destinada a todos aqueles que cumprem, não é, as condições para recebê-la. Nós sabemos que na palavra de Deus, toda promessa ela é antecedida, ou seja, primeiro vem um mandamento e depois vem uma promessa sempre associada ao mandamento. Deus não dá nenhum mandamento para nós que não tenha uma promessa junta, né? Uma promessa de bênção, uma promessa de prosperidade, não é? E aqui nós vemos que essa provisão que Deus nos promete, não é? Uma prosperidade assim que venha atender às nossas necessidades, ela vai estar disponível, né, para todos aqueles que cumprirem, né, os mandamentos. E para nós entendermos isso, nós vamos até o primeiro livro de Reis, no capítulo 17, lá no Velho Testamento. Nós vamos ver o relato, né, de um acontecimento, né, que vai ilustrar e vai nos trazer o ensinamento de Deus para que nós possamos, de uma forma sobrenatural, né, através do poder de Deus, nós termos todas as nossas necessidades supridas e descansarmos, ficarmos, né, tranquilos, né, confiantes em Deus. Em primeiro lugar, 1 Reis, capítulo 17, versículo 1, fala assim: Então Elias, o tisbita, dos moradores de Gileade, disse a Acabe: Vive o Senhor Deus de Israel, perante cuja face estou, não é? Que nestes anos nem orvalho, nem chuva haverá, serão segundo a minha palavra. Nós sabemos lá em Tiago, se você for em Tiago, capítulo 5, versículo 17, nós sabemos que essa seca durou 3 anos e 6 meses, 3 anos e meio. Não é? Então, por que esse profeta, né, Elias, um dos maiores profetas do Antigo Testamento, ele foi fazer essa advertência, né, para o rei Acabe? É porque Acabe tinha se desviado dos mandamentos do Senhor. Acabe se casou com uma mulher chamada Jezabel, uma mulher maldosa, perversa, contrária à palavra de Deus, não é? E ao povo de Deus. E Deus considerava Acabe uma pessoa das que mais tinha irritado Deus, ido contra, né, os mandamentos. Aqui no versículo, se você voltar um pouquinho, no capítulo antes, que é o capítulo 16, versículo 33, fala assim: Também Acabe fez um bosque de maneira, né, que Acabe fez muito mais para irritar ao Senhor, Deus de Israel, do que todos os outros reis de Israel que foram antes dele. Então ele era uma pessoa que tinha sido levada pela uma esposa que era terrível, não é? E acabou se desviando ao extremo. Elias, então, ele faz essa advertência a Acabe, e depois, é óbvio, ele correu o risco de vida. Então, Deus manda que ele se esconda. No versículo 3 fala assim: Vai-te daqui e vira-te para o oriente e esconda-te junto ao ribeiro de Querite, que está diante do Jordão. E aí no versículo 4, Deus faz uma promessa para Elias: E há de ser que beberás do ribeiro, e eu tenho ordenado aos corvos que ali te sustentem. Então Deus, que pode usar qualquer coisa, né? Tudo que ele
precisar, ele pode usar, ele vai usar os corvos para abençoar Elias. E aí Elias fica lá até o momento em que Deus tem um tempo para todas as coisas, em que o ribeiro se seca. No versículo 7. E sucedeu que, passados dias, o ribeiro se secou, porque não tinha havido chuva na terra. E aí então vai acontecer uma coisa que é um desafio. Na nossa mente, não é? Nós vamos até entender que parece uma coisa assim contrária ao bom senso. Elias, né, ele vai sair de Israel e vai para um território que na verdade era um território governado, né, por um rei que era simplesmente o pai da rainha Jezabel, né, aquela rainha e o rei que ele tinha ameaçado. Esse homem, o Etibaal, né, ele dominava essa região do Sidom. Eu queria que você visse aqui, olha só. Levanta-te, né? Então veio a palavra, no versículo 8, né? Então veio a ele a palavra do Senhor dizendo, levanta-te e vai a Zarefate, em algumas versões tá Sarepta, né? Mas é o mesmo lugar, Zarefate, que é de Sidom, e habita ali, e eis que eu ordenarei ali a uma mulher viúva que te sustente. Ora, tinha seca, estava morrendo animais, plantações, acabou o alimento, né? Deus manda ele para ir para uma casa, para habitar numa casa de uma viúva, e numa cidade, né, de Sidom. Só para você ter uma ideia, Sidom é a antiga Fenícia, né? Hoje é um país, o Líbano, né? Hoje, nos dias de hoje é o Líbano, e que era dominado por esse Etibaal, né? O inimigo do povo de Deus, né? Então, o que ele vai? Ele vai, obedece a palavra de Deus, e no versículo 10, então ele tem um encontro com essa mulher, olha só. Então ele se levantou e se foi a Zarefate, e chegando à porta da cidade, eis que estava ali uma mulher viúva apanhando lenha. E ele a chamou e lhe disse, traze-me, peço-te, um vaso, um copo, um recipiente com um pouco d'água para que beba. Não esqueça que não tinha água, né? Então ele pede água. E indo ela a buscá-la, então você vê que ela tinha um coração aberto, né? Tinha compaixão, e ela foi buscar. E ele lhe disse, traze-me agora também um bocado de pão na tua mão. Então, além de pedir água, ele pede pão. E aí ela diz, no versículo 12, porém ela disse, vive o Senhor teu Deus, que nem um bolo tenho, nem somente, senão somente um punhado de farinha numa panela e um pouco de azeite numa botija. Veis aqui, apanhei 2 cavacos ou 2 gravetos e vou preparar-o para mim e para meu filho, para que o comamos e morramos. E aí vem o seguinte, no versículo 13, vai vir um mandamento. Lembre-se, todo mandamento é acompanhado de uma promessa. E para que exista uma promessa, precisa ter um mandamento. Porque todas as pessoas que obedecerem ao mandamento vão ter direito à promessa. Então, Deus não vai fazer a percepção de pessoas, mas de atitudes. No versículo 13 ele fala assim, Elias lhe disse, não temas, ou seja, tenha fé, confie. Né? Vai e faze, ele fala assim, vai e faze conforme a tua palavra, porém, faze disso primeiro para mim um bolo pequeno. Faze disso primeiro. Eu queria que você prestasse atenção nessa palavra. Primeiro, para mim um bolo pequeno. E traze-me para fora. Depois fará para ti e para teu filho. Essa palavra primeiro, né, isso é a palavra, representa a palavra primícia, que é uma palavra que também significa, né, o que engloba dízimos e ofertas. Então, o mandamento para ela é que ela faça primeiro um bolo pequeno. Você vê que o dízimo é a 10ª parte do que se ganha. Então, do que ela tinha, ela ia fazer um bolo pequeno, né, primeiro para ele, ou seja, a primícia. Você vai ver o poder que existe nessa primícia, não é? A primícia é como se fosse uma semente, né, e a semente tem o poder de germinar. Ou seja, o segredo da prosperidade, nós já vamos saber que é a primícia, porque a primícia é uma semente. Olha só, e aí ele dá a promessa, no versículo 14, porque assim diz o Senhor Deus de Israel, a farinha da panela não se acabará, e o azeite da botija não faltará, até o dia em que o Senhor dê chuva sobre a terra. Bom, ela tem o mandamento e tem a promessa. Para que ela possa alcançar a bênção, o que ela precisa fazer? Obedecer, cumprir. É o que ela faz no versículo 15. E foi ela e fez conforme a palavra de Elias. E assim comeu ela e ele e a sua casa muitos dias. Ué, mas não era só um punhado?
Então você vê que aqui já entra o poder de multiplicação, ou seja, o poder de multiplicação, poder sobrenatural de Deus, poder da prosperidade. Versículo 16. Da panela a farinha se não acabou, da botija o azeite não faltou, não secou, conforme a palavra do Senhor que falara pelo ministério de Elias. E aqui eu queria fazer uma observação. Quando se cita ministério de Elias, aqui se fala da obra, ou seja, aqui se fala da igreja. Então essa mulher, essa viúva de Sarepta, né, ela representa as pessoas que através da sua primícia, ou seja, dos dízimos e ofertas mantêm a obra de Deus, representada pelo ministério de Elias, que representa a igreja. Não é? Muito bem. E aqui eu quero fazer só, se você puder, deixa marcado aqui, né? Essa passagem nós vamos voltar. Mas eu queria que você fosse comigo para você entender o porquê de tudo isso. Por que a Bíblia ela é um livro sobrenatural e que todas as coisas estão ligadas. Se você for lá no Velho Testamento, voltando, no livro de Números, capítulo 15, versículo 20. Números, capítulo 15, versículo 20. Está escrito assim: das primícias da vossa massa, oferecereis um bolo em oferta alçada, como oferta da eira. Assim oferecereis. No versículo 21. Da primícia das vossas massas dareis ao Senhor oferta alçada nas vossas gerações. Né? Então, você vê que tudo tem um significado profundo. O segredo da provisão, o segredo de todas as nossas necessidades serem atendidas, está na forma como nós agimos. Não é? Não se esqueça, o ambiente não era favorável. Ela estava diante de uma seca, ela estava praticamente morrendo, ia comer o último alimento para morrer, para esperar a morte. Então ela não tinha condições. Mas é nessa situação que nós provamos a nossa fidelidade à palavra de Deus. Não é? Quando tudo está bem, a prova que nós fazemos de nossa fidelidade é uma prova superficial. Mas quando as coisas estão assim como estavam naquela ocasião, é uma prova que tem muito peso. Não é? É realmente a manifestação da nossa fé e da nossa fidelidade. Eu queria que você fosse comigo agora lá no livro de Provérbios, não é? No capítulo 3, você vai um pouco para frente, passa Salmos, você vai encontrar Provérbios. No capítulo 3, no versículo 9, Provérbios, né, ainda Velho Testamento, capítulo 3, versículo 9. Honra ao Senhor com a tua fazenda, ou seja, fazendas, com a sua renda, não é? Com os seus bens, e com as primícias de toda a tua renda. Então esse é o mandamento. Honra o Senhor com tua fazenda e com a primícia de toda a tua renda. E agora vem a promessa, no versículo 10. E se encherão os teus celeiros abundantemente. Abundantemente fala de multiplicação. Abundantemente fala de prosperidade. E transbordarão de mosto, né, ou de fruto, os seus lagares. Você vai frutificar. A palavra primícia é tão importante e ela não é representada por dinheiro, mas daquilo que é importante. Primícia representa aquilo que é importante. Tiago, lá no capítulo 1, né, se você puder voltar lá em Tiago, capítulo 1, versículo 18, né, está escrito assim: segundo a sua vontade, ele, né, nos gerou pela palavra da verdade, para que fôssemos como primícias das suas criaturas. Então você vê que primícia é muito importante para Deus. Primícia representa para Deus um fruto especial. Nós somos considerados para Deus, né, primícias, como primícias, não é? Muito bem. Quando nós falamos, né, que o segredo da prosperidade, o segredo dela, da segurança que ela tinha de ter todas as suas necessidades, era que ela entregou o pequeno bolo que representa a primícia, os dízimos e ofertas, não é? Nós temos uma dúvida, mas nos dias de hoje isso ainda é válido ou foi só naquela época? Foi só para o povo de Israel? Foi só para o profeta Elias? Para tirar essa dúvida, eu queria que você fosse comigo lá no livro de Lucas, capítulo 8. Lucas, capítulo 8. Né? Lucas, Novo Testamento, né? Capítulo 8. Nós vamos ver a obra que Jesus fazia junto com seus discípulos. Então, o ministério de Jesus Cristo enquanto ele esteve aqui na terra, não é? Com seus discípulos.
Lucas capítulo 8, versículo 1. E aconteceu depois disso que andava de cidade em cidade e de aldeia em aldeia, pregando e anunciando o evangelho do reino de Deus. Ou seja, era o ministério de Deus que ele estava pregando. E os 12, ou seja, os discípulos, iam com ele. Versículo 2. E algumas mulheres que haviam sido curadas de espíritos malignos e de enfermidades, Maria, chamada Madalena, da qual saíram 7 demônios, e Joana, mulher de Cusa, procurador de Herodes, e Susana, e muitas outras que o serviam com suas fazendas ou rendas. Ou seja, aqui nós vemos as primícias, os dízimos, as ofertas que essas mulheres davam. Essas mulheres tinham sido libertas de espíritos malignos, curadas. Essas mulheres eram salvas. E por serem salvas, então elas foram escolhidas, não é, por Deus para manterem o ministério, né, de Cristo, ou seja, a igreja primitiva. Então, hoje, nós seguimos a mesma orientação. Não é? As primícias, elas sustentam os ministérios, não é? E, em particular, o Ministério Pão da Vida, os pastores, presbíteros, líderes que pregam a palavra, não é? Eles não recebem, né, pelos estatutos, eles são proibidos de receber salário, reembolso, ajuda de custo ou qualquer coisa. Pelo contrário, nós damos os nossos dízimos e ofertas, não é? Mas, de qualquer forma, a igreja tem as suas despesas. Água, luz, telefone, impostos, etc. E isso precisa ser mantido. Como que é mantido? Pelas primícias. É por isso que Deus honra aquelas pessoas que dão primícias, não é? E, para terminar, eu queria que você fosse comigo aqui no livro de 2 Coríntios, né, capítulo 9. Eu queria só ler esse texto para concluir, para que você entenda a importância disso, né? Lembrando que na nossa igreja, nós não temos envelopes que identificam quem dá dízimo, quem não dá dízimo, nós não fazemos isso. Deixamos Deus retribuir. Ele, muito melhor do que nós, ele sabe retribuir para cada um, não é? Abençoando, trazendo a sua provisão, não é? Dando a prosperidade, né? Conforme o seu poder. 2 Coríntios capítulo 9, versículo 6. E digo isto, que o que semeia pouco, pouco também ceifará, e o que semeia em abundância também ceifará. Cada um contribua segundo propôs no seu coração. Por isso que nós não vamos atrás das pessoas, é a pessoa e Deus e o coração dela, né? Olha só, cada um contribua segundo propôs no seu coração, não com tristeza ou por necessidade, porque Deus ama ao que dá com alegria. Deus ama aquele que dá a sua primícia, que traz a sua primícia com alegria. E Deus é poderoso para fazer abundar em vós toda a graça, a fim de que, tendo sempre em tudo toda a suficiência, né, abundeis em toda a boa obra. Né? No versículo 10, ora, aquele que dá a semente ao que semeia, ele dá semente ao que semeia. E pão para comer também multiplicará a vossa sementeira e aumentará os frutos da vossa justiça, para que em todo enriqueçais. Olha só, não é só financeiramente, para que em tudo enriqueçais, né? Para toda a beneficência, a qual faz com que, a qual fez que por nós se deem graças a Deus. Amém? Muito bem. O mais importante não são bens materiais na nossa vida. Se você voltar lá onde nós lemos lá em 1 Reis, você vai ver que depois dessa mulher ter sido abençoada com provisão, no versículo 17 acontece uma coisa surpreendente. Fala assim, e depois dessas coisas sucedeu que adoeceu o filho dessa mulher, e ele se agravou muito e acabou falecendo. E essa mulher ela sabia que era uma pecadora, foi reclamar com o profeta Elias. Falou assim, você sabia que eu era uma pessoa que tinha iniquidade, por que você veio me tirar o filho? Elias fala assim, não é nada disso, né? E Elias ora a Deus. E no versículo 22 o Senhor responde, está escrito assim, olha, e o Senhor ouviu a voz de Elias, e a alma do menino tornou a entrar nele, reviveu. Esse é um dos casos de ressurreição que a Bíblia traz. Eliseu também ressuscitou pessoas, Jesus nós sabemos, mas esse é um dos casos de ressurreição que a Bíblia traz. E no versículo 24 está escrito assim, então a mulher disse a Elias, presta muita atenção nisso, nisto conheço agora, que tu és homem de Deus, e que a palavra do Senhor na tua boca é verdade. Ora, ela não tinha sido prosperada em todas as áreas, mas mais importante do que a prosperidade financeira é a vida.
nós alcançarmos vidas. Esse menino, essa mulher, ela é só conhecida como a viúva de Sarepta, ou Sarepta, né? Não se fala o nome dela. Ela representa todas as pessoas que, através das suas premissas, fazem com que o ministério de Cristo, a igreja, alcance vidas. Ressuscitar o menino, simbolicamente ressuscitar pessoas que estavam mortas nos pecados, não é, que estavam nas trevas, e que, através da pregação da palavra de Deus, através da instrução de Jesus, ide por todo mundo pregar o evangelho a toda criatura, eles alcançam a luz, eles são salvos, eles ressuscitam, eles revivem, eles renascem, não é, através de Jesus Cristo e do poder do Espírito Santo. Eu espero que você tenha entendido o segredo da prosperidade e que você possa, né, de agora em diante, colher, não é, que nem a Bíblia fala, né, muitas bênçãos através do cumprimento da palavra de Deus. Baixar nossa cabeça, fechar os nossos olhos. Senhor Deus e Pai, em nome de Jesus, nós queremos te agradecer pela tua palavra. Obrigado pela tua provisão, obrigado porque o Senhor tem cuidado de nós, meu Pai. E aonde essa palavra chegar, que vá junto com ela a semente da prosperidade, não somente financeira, mas também que prospere, alcançando vidas, salvando almas, meu Pai, ganhando vidas para Jesus Cristo. Em nome de Jesus Cristo. Você que quer, diga amém e graças a Deus. Deus abençoe a todos. Eu tenho uma boa notícia. A partir do próximo domingo, dia 23, né, de maio, a igreja de Ribeirão Pires vai voltar com os cultos presenciais às 10 horas da manhã e nós vamos continuar também com nossos cultos virtuais às 10 horas. E não esqueça também que nas quartas-feiras, às 20 horas, às 8 horas da noite, nós temos o nosso grupo familiar, onde nós estamos estudando, né, e concluindo praticamente o importante tema que é a maturidade cristã. Deus abençoe a todos, um bom domingo, um ótimo domingo, abençoado por Deus, em nome de Jesus Cristo e até quarta-feira. Em nome de Jesus.